E o Congresso Nacional derrubou na última sexta-feira o veto de Jair Bolsonaro à Lei Padre Júlio Lancelotti. A nova lei, que agora segue para a promulgação, proíbe a chamada arquitetura hostil, que emprega estruturas, equipamentos e materiais com o objetivo de afastar as pessoas, sejam moradores de rua, jovens ou idosos, por exemplo, de praças, viadutos, calçadas e jardins. Segundo os defensores da proposta, um dos objetivos da arquitetura hostil é a especulação imobiliária e, por isso, seu principal alvo seriam os moradores de rua. Para falar com a gente sobre este assunto, aqui conosco o professor Cláudio Carvalho, especialista em Direito Urbanístico, Ambiental e Agrário. Professor Cláudio, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez aos nossos estúdios. Eu começo então perguntando sobre a importância da derrubada desse veto à Lei Padre Júlio Lancelotti. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, contextualizando também o nosso telespectador sobre a importância desse veto. Boa noite, Aline. Boa noite a todos e a todas. Uma derrubada muito importante, a Lei Padre Júlio Lancelotti, ela vem no clamor da população brasileira em compreender que o espaço ele é público. O Padre Júlio Lancelotti ele tem uma trajetória de combate a toda uma lógica justamente de estabelecer a cidade como uma propriedade privada. Ele difundiu nas redes sociais, ele difundiu em várias outras possibilidades nas suas missas, um conceito até então desconhecido, que é a aporofobia, que é justamente a fobia das pessoas pobres. E as pessoas começaram a perceber como não só a iniciativa privada, mas como o poder público também estabelecia políticas de justamente afastar a população, sobretudo a população mais pobre, em situação de rua, justamente do espaço público. O que acontece, Aline, e quem nos acompanha? Nós vivemos em uma sociedade capitalista, infelizmente, e a cidade acaba sendo uma mercadoria. Nessa lógica de uma cidade mercadoria, ela precisa ser vendida. Ela precisa ser vendida para a própria população, ela precisa ser vendida para o turista. E nessa lógica da cidade ser um produto, ela não, na lógica do capitalismo, ela não permite que pessoas que possam enfeiar, por exemplo, que possam causar qualquer tipo de transtorno, entre aspas, aquele espaço possa ficar ali. Um exemplo muito claro, Aline, para quem nos acompanha também, aconteceu aqui em Vitória da Conquista com a Praça 9 de Novembro. A Praça 9 de Novembro, um tempo atrás, a Prefeitura Municipal, em parceria com a Câmara de Diretores Lojistas, tentou tirar o artesão e a artesã popular daquela área. Isso é uma prática de aporofobia. Por quê? Parte da premissa que aquela população, aquele artesão, ele está enfeiando uma praça que foi reformulada. Mais recentemente aconteceu a mesma coisa com a estação Ezen Guzmão. O camelô que estava ali anteriormente, ele foi colocado, e percebam bem, ele foi colocado na rua acima, mas naquele local, que é um novo local, um local mais bonito, entre aspas, essa população não pode ficar. Então, essa lei, a derrubada, ela é muito importante porque a gente tem a possibilidade de retomar esse espaço público para a população. A praça e todos os espaços públicos pertencem à população, portanto, essa prática de arquitetura hostil não pode ser permitida em hipótese alguma. Ainda falando sobre isso, professor, a derrubada do veto a essa lei, ela traz para a gente a luz também de outros pensamentos, mas principalmente, especialmente nesse momento onde a gente discute a necessidade e a urgência de políticas públicas para atender a essas pessoas, principalmente as pessoas que vivem em situação de rua, mas principalmente no direito à cidade. É falar basicamente sobre isso. Justamente, Aline, acontece que tem determinadas situações na cidade que a gente acaba naturalizando. Então, quando você tem uma praça que tem um banco, historicamente aquele banco é para ser sentado. É para você sentar naquele banco. O que tem acontecido na maioria das praças brasileiras? Esse banco, ele tem, além de um elemento lateral, que você pode até pensar que é justamente para você apoiar o braço, mas no meio do banco também aparece um apoio também, que você pode até pensar que é para você apoiar o braço. E, na verdade, aquele material ali, aquela divisão, é para justamente impedir que uma pessoa em situação de rua possa, por exemplo, dormir ali durante a noite ou até durante o dia. Nas calçadas, você é comum e não precisa estar em uma situação de rua, você pode estar cansado
agora no verão, o verão está começando, você andando no centro da cidade, você de repente quer descansar um pouco ali em uma calçada e de repente tem lá alguns elementos pontiagudos que impedem simplesmente de você sentar, né? Em outras situações, viadutos, quando você tem embaixo do viaduto, que você coloca intencionalmente o poder público determinados elementos para justamente impedir que as pessoas possam ficar ali. E não, volto a dizer, não só a população em situação de rua, todo e qualquer cidadão e cidadã. Então, Aline, quem nos acompanha, é preciso que a gente possa recuperar a potência política da cidade. A cidade, ela tem um elemento fundamental que é da participação, da convivência nesses elementos públicos. E eu costumo dizer, Aline, quem nos acompanha, que é muito mais importante para o direito à cidade que você usufrua de uma praça, que é pública, do que de uma praça de alimentação, que pode ser um elemento coletivo, mas é privada. Então, essa perspectiva de recuperação dos espaços públicos, da sociabilidade, de você poder conversar com seu vizinho, com a sua vizinha, conversar sobre política do cotidiano, levar seu filho, sua filha, poder se exercitar, poder usufruir daquela área verde, é a recuperação do espaço, do corpo na cidade. Professor Cláudio, para a gente fechar, eu queria que você deixasse para a gente também, nesse momento de esperança, um novo governo chegando a partir de 2023, a gente precisa discutir cada vez mais o acesso à cidade, as políticas públicas voltadas para as pessoas que mais precisam, principalmente os moradores de rua. Esse é um momento também de muita esperança, mas também de muita reflexão para 2023, aquele momento que a gente precisa discutir, ou seja, com toda a sociedade, a política que a gente quer para o nosso município, a política que a gente quer principalmente de assistência para essas pessoas. É isso, Aline. O Congresso Nacional, ele, na minha opinião, foi muito sábio, que ele percebeu que o veto do então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ele não corresponde ao próximo, à política próxima do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vai tomar posse em 1º de janeiro. Então, por exemplo, o atual presidente, ele extinguiu o Ministério das Cidades. No próprio desenho que se apresenta do Ministério, o Ministério das Cidades vai ser retomado. Então já há uma discussão na transição agora do governo Luiz Inácio Lula da Silva da recuperação do elemento importante que é o Ministério das Cidades. A Aline, quem nos acompanha, o Ministério da Cidade ele tem a função de discutir com o poder público, não só do ponto de vista nacional, mas no estado, no município, política de habitação. Nós temos ao Ministério da Cidade um elemento fundamental que é discutir saneamento básico, que é algo que nos afeta ainda fortemente. É o Ministério da Cidade que vai discutir a questão dos espaços públicos, construir mais praças, mas não é só uma praça, é uma praça dotada de infraestrutura, bem localizada nos bairros mais distantes. Então, o horizonte histórico, ele nos apresenta agora, a partir de 2023, um novo momento. O Ministério das Cidades, ele traz uma responsabilidade do poder público, volto a dizer, não só da esfera federal, mas também estadual e municipal, da centralidade que é a cidade. A Aline, quem nos acompanha, hoje, não só no Brasil, mas em vários outros países do mundo, a grande parte da população reside nas cidades. Então, no caso do Brasil, 85% da população brasileira moram em cidades. Então, você tem as questões de mobilidade urbana, você tem as questões de segurança pública, você tem as questões de saneamento básico, de moradia, como eu falei. Então, é muita coisa para a gente discutir. E cada vez mais a cidade ela tem um protagonismo na vida, não só do cotidiano, do trabalhar, mas na vida mental das pessoas. Quando você tem uma cidade que ela é socialmente justa, ambientalmente equilibrada e economicamente para todos e todas, você tem uma sociedade muito mais fraterna e muito mais solidária. Com certeza. Bom, professor Cláudio, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no ESB Notícias, segunda edição, trazendo para a gente informações importantes e valiosas sobre a derrubada do veto à Lei Júlio Lancelotti. Muito obrigada, professor, mais uma vez. Uma boa noite. Boa noite, um abraço. Bom, e no próximo bloco você confere as ações de prevenção nesse dezembro laranja, mês de conscientização sobre o câncer de pele. O intervalo é rapidinho e a gente volta já.